gravar essa mensagem. Que Deus te abençoe, você que está aí nessa tarde, acabou de estar abrindo essa página. Ouça nessa tarde a palavra de Deus, que se encontra aqui em Jeremias, no seu capítulo 1, no versículo 5, que diz: Deus falou para Jeremias: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por um profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não diga sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar fará. Tudo quanto mandei falar, falará, diz o Senhor. Versículo 8 que diz: não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então nós estamos protegidos, tanto a minha parte como os irmãos também, porque é a palavra que nos rege, é a palavra de Deus que nos traz ao conhecimento e o temor. Porque aquele que fala além daquilo que está escrito, ele está correndo em risco de ser julgado, porque a Bíblia diz que a palavra já julga, já tem quem julga a palavra de Deus. Então nós tão somente falaremos a mesma, para que ela venha surgir esse efeito em nossas vidas. E na quarta-feira foi bastante contundente a palavra, mas hoje está falando de profeta. Deus escolheu Jeremias, assim como cada um de nós. Por isso que Deus disse, antes que a nossa mãe gerasse, ele já nos tinha escolhido. Deus já sabia já sabe do que vai acontecer. E nessa tarde eu queria enfatizar os irmãos e as irmãs e os ouvintes, que Deus já sabe de tudo antes que acontecer. E a Bíblia diz que antes de nós pedir, Deus já sabe o que está no nosso coração, já sabe o que nós vamos expressar. Mas Deus quer ouvir aquilo que está dentro do nosso coração, no íntimo. Como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Meu Deus, é forte, né? Espada de dois gumes, que ela corta entre osso e medula. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. É a palavra de Deus. Aí nós vamos no Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? E a palavra deixou bem clara, aquele centurião, quando estava ali, quando Jesus estava, ele falou que o servo dele estava enfermo, né? E falou: Senhor, diz tão somente uma palavra e meu servo se curará. Você vai vendo que tem de ter a palavra, é o princípio de todas as coisas. Jesus disse: eu sou a palavra, a verdade e a vida. Então só Jesus pode fazer tudo isso. Quando Jesus escolhe o servo dele, não é para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que nos enviaste para esse mérito. Então você vai vendo que nós não podemos fazer a nossa vontade. Se eu saio de casa para ir na igreja e de repente vou levar uma palavra, ou vou ouvir uma palavra, nós temos de ouvir a palavra de Deus. Aí, se eu começo a falar tantas coisas, que aconteceu, vou fazer uma conjectura, vou fazer uma expressão, eu vou fazer uma aleatória, eu vou fazer uma parábola, e a gente começa a trazer esses monte de introdução que age e interage com as pessoas, sendo que ela mesma não conhece. João no capítulo 40, deixou bem nítido, 38, deixa bem claro. Quando ele ouviu, ele falou que, Senhor, eu ouvi falar, mas agora eu te vejo. Essa é a resposta de Deus. No princípio criou Deus. Tem um princípio que houve através da palavra, através de Jesus Cristo. Bem assim, um milagre é a oportunidade que temos, vem através da palavra de Deus. A ordenança vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Quando Deus fala com Jeremias, antes que te formasse no ventre te conheci. Está vendo aí?
Nós não podemos estar apegados naquilo que somos, mas que nós vamos ser. Porque antes de acontecer, Deus já determinou que acontece e acabou. Por isso que ele é conhecedor antes. Ele disse aqui, ó, antes que te formasse, Jeremias, eu te conheci. Jeremias já estava adulto, já estava profeta, já reconhecido. Só que ele tem um encontro com Deus. Tem um encontro. Samuel, né? Você vai vendo lá no livro de Samuel, 1 Samuel, o que é que diz? Né? Uma mulher que era estéril e de repente, sim, que ela estava buscando, cada ano subia para adorar o Senhor. Só que teve um dia certo de ela ter esse encontro, de Deus ouvir a mensagem, ouvir a voz dela, o choro dela, né? Sendo que ela não podia abrir a boca, ela não estava abrindo a boca. Já, de repente o Eli olhou para ela, teve ela como embriagada, uma pessoa desequilibrada. Não é assim que nós devemos olhar. Pastor não deve olhar para aquele que o céu está ali orando, que está ali todo dia, que está ali, né? Nós não podemos julgar. Cabe a palavra de Deus sendo ministrada por homem de Deus, traduzida por homem de Deus, porque além de Deus enviar a palavra, ele envia também a sabedoria da tradução para traduzir para as nossas vidas. É fácil falar. Tem muitas pessoas que às vezes interpretam de uma forma errônica, ou uma forma pessoal, ou uma forma espiritual. Tem várias formas, mas uma só é a resposta que vem de Deus. E de repente Jeremias estava ali, né, questionando a Deus. Aí Deus fala para ele, onde Jeremias, Senhor, eu sou uma criança. O que aconteceu com Moisés? Mesma coisinha, mesmo jeito com Moisés. Moisés, quando viu o fogo, a sarça ardente, de repente viu aquela voz, Moisés, tira o chinelo dos teus pés, porque o lugar que está é santo. E de repente Deus falou, vou te enviar. Aí ele se temeu todo, porque ele não chegou a temer a Deus. Ele estava temendo o rei que saiu, que procurou a vida dele. Hoje em dia nós estamos preocupados com isso. É bem verdade, isso é lógico. É uma razão pessoal. A gente deve se preocupar, é bem verdade. Mas ele temeu a ida de volta. Mas Deus falou, eu sou contigo. Essa é a verdade. Eu te colocarei como um Deus e Arão como profeta. Está aí como é que Deus faz. A vontade é dele, o querer dele. Ele faz o que ele quer. Nós temos de obedecer. Acabou. Ser profeta não é passar por só você bater na mão. Ei, irmão, você é uma benção, hein? Olha, você pregou, você arrebentou a boca. Está acontecendo tudo isso hoje. Está acontecendo tudo isso. O milagre acontece quando nós estamos de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Tem dia que nós estamos inspirados, tem outro dia que só Deus pode ter misericórdia. Mas antes de acontecer, meu irmão, primeiro vem a prova. Deus vai provar os seus filhos. Vai provar nós. Mas aqui Deus está falando para Jeremias, não tema eles. Eis que sou eu contigo. Meu irmão, é uma certeza, é uma confiança, é uma esperança tão grande quando a gente ouve da parte de Deus. Que há 6 anos atrás, aqui na Rádio Caminho para a Vida, quando comecei a programação, ali na rua da Avenida da Conquista ali, e de repente, foi o último dia da programação, que só tinha dinheiro para aquele dia, e de repente eu falei, meu Deus, isso é o último dia, e tá bom, seja feito a tua vontade, eu não estou com dinheiro nem pagar o aluguel da igreja, Senhor, faz a tua vontade, hoje é o último dia. Eu fui bem triste. Quando eu cheguei lá, aí terminou a programação, aí eu ia saindo, eu vi aquela voz, volta e fala que você sabe. Meu Deus, a Bíblia diz que quando nós ouçamos a voz de Deus é diferente. Quando eu voltei, eu falei, irmã, se precisar de mim, se soldar, fazer umas torrinhas aí abençoadas, aí dá para nós fazer. Aí de repente, ela falou, meu Deus, Deus falou que enviar o servo dele. Irmão, até hoje essa palavra está guardada no meu coração. Meu Deus, que honra tão grande quando você vê que Deus chama nós de servo. Meu Deus, é uma honra tão imensa que não tem explicação. E está guardado no meu coração. Está guardado no meu coração. E todo dia o Senhor fala, se humilha, seja humilde, seja simples, não retruca, né? Guarda para si, deixa que eu entre com a providência. Está aí. E até hoje, graças a Deus, depois de 6 anos.
Por isso que Deus falou, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Glorifica a Deus. O dia de amanhã é amanhã. Nós estamos tomando os projetos, está aí, a papelada está toda pronta. Mas tem que esperar no tempo de Deus. Você tem que esperar no tempo de Deus. Aí Deus fala para Jeremias, Jeremias, não tema, eis que eu lhe escolhi como profeta. Você entendeu, minha irmã? Você está aí, ó. Meu Deus, é você mesmo. Deus te escolheu, te chamou como profeta para fazer a vontade dele. Profeta não faz a vontade do profeta, não. Ele faz a vontade de Deus, porque ele é enviado de Deus. Porque a partir do momento que eu desobedeço, meu Deus, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quantos estão sacrificando sem a obediência? O ídolo de Deus, começando por nós. Ontem eu estava mexendo na caminhonete, e de repente o telefone tocou, já era umas 5h30, 6h, e eu estava cheio de graxa, assim, só Deus para ter misericórdia. Eu passo domingo, opa, meu irmão, pensa para o Senhor, amém. Quem é que manda, meu irmão? Meu pastor, eu queria que o Senhor fosse ali. Eu falei, meu Deus, eu falei, Jesus, me dê sabedoria, né? E é verdade, meu. E tá aí, na rua de casa, e um tempo, nossa, só Deus sabe. Não vou estar aqui expondo o irmão, não, de modo algum, a irmã ou a igreja, não, eu não estou para isso. Aí, de repente, quando eu ia falar, não, o Senhor falou assim, olha, não paga o mal com o mal. Eu falei, meu Deus, é verdade, Senhor. Eu falei, meu irmão, estou à tua disposição. E quando eu estou ali com ele, conversando e falando, explicando o que devia fazer, eu falei, num momento eu não posso porque tem umas coisas para resolver, né? Mas eu estou à disposição, pra, assim, quando estiver desocupado. Aí ele falou, senhor pastor, você me perdoa? Eu falei, o quê? Eu estou sabendo, mas é importante eu ouvir. Eu falei, não, meu irmão, eu não tenho que lhe perdoar. Você que tem que me perdoar. Porque, como um servo de Deus, eu devia chegar até você. Por mesmo que eu estou certo ou estou errado, que não cabe esse justo para mim. Então o pastor não está para poder ser uma estrela, não. Ele está para fazer a vontade de Deus. Então, quando ele comete algo do Espírito de Deus, já vai lá e fala assim, não. Acabou. Acabou. Porque a palavra de Deus, o poder dele, a glória dele, a honra dele, tudo é dele, acabou. Nós apenas somos servos, chamados para pronunciar, falar aquilo que Deus quer, que é a sua palavra, ele deixou escrito. Está aqui, é o texto. Jeremias, não tema diante deles, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Se é você, meu irmão, que está me ouvindo aí nessa tarde, você não tem que escolha, eu não tenho escolha, nós temos de fazer a vontade de Deus, porque seremos cobrados. Seremos cobrados. Lembra da parábola do dono da fazenda, que Jesus bem disse, a parábola dos dons dos talentos? Lembra dos talentos? Não enterra o talento que está em ti. Não importa, deixa eu falar. Quem justifica o homem de Deus, a mulher de Deus, é o próprio Deus. Se ele está certo ou está errado. Mas continua falando a verdade. Porque Jesus disse, ninguém vai pela verdade a não ser por ela. Deixam falar. Deixam dizer o que pensam, o que diz. Mas quem julga é Deus. Nós não podemos transgredir, pecar. Pecar. Nós não podemos fazer isso. Mas pecamos todo dia, erramos todo dia, mas o Senhor está sempre nos corrigindo. A Bíblia diz que o Senhor repreende e castiga todo aquele que o ama. Que é importante a gente ouvir. O não de Deus também, não é fácil, mas também não é difícil. É melhor ouvir o não de Deus do que o sim do homem e o castigo de Deus. Pensa nisso. Deus chama Jeremias. O que acontece? O povo estava numa situação, né, já achando que estava tudo bem, vários profetas profetizando coisas bonitas, bateram na cara de Jeremias, né, daqui a pouco veio a sentença, 70 anos de cativeiro na Babilônia. Deus falou com o rei Joaquim, para ele se consertar, para ele se arrepender, por os ministros, para toda aquelas bajulação. Ninguém quis ouvir a verdade. Jeremias, profeta duro, não é duro, traz a mensagem de Deus para nós se converter.
Você está com pneumonia, você vai lá, vai tomar dipirona? Vai não. Pneumonia quem cura é Bisotacil. Não é fácil. As coisas boas, o antídoto, ele dói. A palavra, quando ela pega a verdade. Queima. Porque Deus purifica nós através do fogo. Derrama fogo, Jesus. Derrama fogo, é tanto fogo, mas um fogo estranho. Fogo que não liberta, fogo do mundo. Fogo do mundo não liberta, fogo do mundo não purifica, fogo do mundo não traz alegria, não traz paz, não traz prosperidade. Não! Mas o fogo de Deus traz paz, longanimidade, benignidade, verdade, mansidão, temperança e abençoador. E cura. Fogo de Deus é isso. Mas para trazer esse fogo, nós devemos estar de acordo à vontade de Deus, profeta de Deus. Quando abre a boca, Deus cumpre. Porque quando o profeta é profeta verdadeiro, enviado por Deus, ele prega o que Deus manda. E o milagre acontece. Pastor, você está falando que você é profeta? Sou. Eu tenho que ter certeza disso. Pregar a verdade, porque a verdade cura, liberta. O milagre vem através de obedecer a palavra de Deus. Mas está ao contrário hoje. As pessoas só querem azeitinho. Aquele pastor é muito duro. Aquele pastor é muito aqui. Meu Deus. Meu irmão. É desse jeito. Profeta de Deus não tem muito multidão não, viu? Não. Só tem multidão quando prega coisas bonitas. Isso que te diz, que te fala, olha, Deus é contigo. Deus vai fazer isso. Minha irmã, Deus não é menino. Nós somos dependentes dele, não Deus de nós. Eu que preciso de Deus. E quem mais precisa? Nós precisamos dele, não ele de nós. Porque somos criatura dele. Ele nos fez. Foi o começo da semana, né? Deus trouxe uma mensagem, é verdade. Né? Irmão, vaso. Aí eu falei, meu Deus, que vaso. Mas irmão, tá lá, Deus vai te encher o vaso. Aí eu falei, mas peraí. Vaso de azeite. Enche o vaso de azeite e vem. Aí eu parei, peraí. Deus falou com Samuel. Samuel, vai lá na cadeia ali, né? Lá tem um menino, lá tem eu provei de um rei da casa de 17. Lá na casa de 17 provei um rei. Enche o teu vaso de azeite, mas não era ele, era a botija. Era, né, o recipiente para carregar o azeite santo, como no templo. Aí eu fui entender, eu falei, meu Deus, o que significa isso? Aí eu falei, entendi. Aí eu falei, Deus, abre meu entendimento. Senhor, eu falei, é mesmo, Senhor. Então quer dizer que o povo está falando aí, vaso de azeite, vaso, é tudo vaselina. É mesmo, meu Deus. E o povo está acreditando. Aí eu falei, mas onde está o vaso, Jesus? Onde está o teu vaso em nós? Ele falou, o teu coração. O que é que está dentro dele lá? Se tiver dentro de azeite, vai falar as coisas de Deus. E se tiver a fonte do mundo, vai falar do mundo. Aí eu falei, é verdade. Daí, meu irmão. Aí nós não lê a Bíblia, nós não buscamos entendimento, sabedoria de Deus, discernimento, como tudo que vem. Aí quando passa mal, desvia da igreja. Não quer saber mais de Deus. Acha que Deus não é menino, não, meus irmãos. Nós que muitas vezes pecamos por falta de sabedoria. A Bíblia deixa bem claro em 1 Tiago, capítulo 1. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente, dá com liberdade, para entender a graça de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus. Não é só o pastor, não é só o profeta. Deus dá porque é aquele que busca. A Bíblia deixa bem claro em Mateus 7, versículo 7. Batei e abriste-vos dá, buscar e encontrarei. Todo aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra. Se você está buscando coisas boas, vai ter coisas boas. Mas se estiver buscando mal, pode ter certeza disso. Aquilo que nós plantamos é o que vamos colher. Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu te levantei como profeta. Como profeta, Jeremias. Não tema de falar a verdade. Mas no dia que você falar mentira, nesse dia meu espírito sai fora de você. Está aí. Nós somos sujeitos à falha. Mas a palavra de Deus não é verdade. Eu posso errar, mas não por vontade de Deus, pela vontade humana. Mas quando tiver, Deus falou para ele: quando você estiver comigo, estarei contigo. Mas no dia que você desviar, acabou. Nós precisamos da fonte que é Jesus Cristo. Ele é a fonte de água viva.
para poder trazer aquilo que ele quer. Uma fonte, ela não faz, ela corre de acordo, rege aquela para onde vai. Toda a água, ela deságua no mar. Agora, como é que ela retorna de novo? É um mistério que só Deus sabe. Os irmãos entenderam? Está aí. É preciso nós entender qual é a função do profeta. A função do profeta é trazer a mensagem de Deus. Deus falou para Moisés. Moisés não fazia o que ele queria. Deus falou para Abraão. Abraão não fazia o que ele queria. Deus falou para Davi. Mas no dia que ele pecou, nesse dia, dá uma consequência. Se eu peco, há uma consequência. Se nós pecamos, tem uma consequência. Mas a Bíblia deixa bem clara. Aquele que peca e deixa, alcança misericórdia. Porque pecamos todo dia, erramos todo dia. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Saiba de uma coisa. O povo não quis ouvir Jeremias. Jeremias pregou para o povo se arrepender. Mas hoje em dia está da mesma forma. Deus está falando para nós se arrepender e nós continuamos no erro. Mas no dia que nós deixar, meu irmão, nesse dia, e buscar de verdade, a Bíblia deixa bem claro, Isaías 55, buscar-me-ei e achar-me-ei, quando buscar de todo o vosso coração. Jeremias, anda, prega a minha palavra, vão te jogar no lago. Jeremias não andava de coisas bonitas, porque só pregava palavra dura, palavra de conserto, palavra de arrependimento. Mas no dia que o rei Nabucodonosor entrou, aí foram conhecer. Não deixa para citar, não deixa para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Amanhã pode ser tarde. Quando o rei entrou, aí foi a mortandala. Era a espada comia. Sem misericórdia, não tem uma misericórdia. Bem assim quando Jesus voltar. Viu? Está voltando. Quando o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, mas quantas mães de família, quantos pais de família, quantos jovens, quantas moças morreram? Primeiramente foi o rei, foi lá, furou 2 olhos dele, matou os filhos. Primeira coisa, matou os filhos. Reizinho, achando que estava tudo bonito, matou o farol para os filhos. Pode ler lá. Matou os filhos e furou furou os olhos de Joaquim, o rei Joaquim. Daí, meu irmão, a sentença de Deus, ai meu Deus, ai de mim, ai de nós. Se de misericórdia, Senhor, de nossas vidas. É isso que Deus está falando nessa manhã, nessa tarde, nesse dia. Para que nós venhamos nos arrepender, praticar as coisas boas, pregar a verdade, falar a verdade e acabou. Deus disse falar a verdade um com o outro. Jeremias, os irmãos não fazem mais nada do que enganar. Só que negócio é esse, é muito duro essa palavra. É verdade. Jeremias capítulo 9, deixa bem claro. Bem claro, os irmãos não fazem mais do que enganar, trair-se um ao outro. Mateus capítulo 24, versículo 10, que nos últimos tempos um traía-se um ao outro, e um ao outro se aborreceria, por aumentar na iniquidade o amor de muito, está aí esfriando muito. Se esfriando, já aquele era uma fundição, hoje está só o carvão. Era um fogo puro, hoje está mais frio do que um freezer de geladeira. E está dizendo que está com Deus. Nós temos que tomar cuidado. Então nessa tarde o Senhor está nos avisando. Você profeta, você profetiza, continua falando a verdade. Fala aquilo que Deus manda. Acabou. Pode me sair na rua aqui, Deus não usou o profeta para vai se converter, só se vergonha, vai andar como... Irmão, eu estou com roupa de trabalho. Vim do trabalho para aqui, estou saindo daqui para ir no pastor João ali, que é bênção, começou o culto ali, é bênção de Deus para convidado, mas é isso aí que Deus faz. Não temos mais do que isso. Ser simples, humilde. A Bíblia diz que é mais tarde para falar, tarde para falar e apto para ouvir. É melhor ouvir do que falar, porque muitas vezes falamos demais. E quando não é a palavra de Deus fala o que Ele quer. Então nós muitas vezes queremos antecipar, atropelar, mas a consequência há para cada um de nós. Então, você como pastor, você como profeta, ou homem de Deus, escolhido de Deus, deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe como fazer. Ele sabe como levantar o vaso, como manifestar. A pastor está falando de vaso? Sim, o vaso. Nós não somos vasos, nós somos ser humano, nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é duro, mas Deus tem um martelo que desmiuça a peia. É falando, expressando,
até uma hora, não deixa para chegar as condições como fez com o rei Nabucodonosor. Entrou, quando o povo viu, estava todo sitiado. Aí quis buscar a Deus, Deus deu uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade para nós. Se arrepender, voltar, primeiro amor, fazer as coisas certas, parar de andar adivinhando, parar de andar falando aquilo que Deus não mandou, parar de falar aquilo que... Está aí o outro profeta, eis que te digo que Deus mandou. Tá bom, cuidado, viu? Deus mandou? Então deixa Deus... eu não sei, não sabe? Então fica quieto. Deixa Deus trabalhar, colocar as palavras certinhas, porque vai ser bênção do Senhor. Fica com essa palavra, um bom final de semana. Se você não gostou, não posso fazer nada. Falei aquilo dentro da palavra. Que assim o Senhor continua nos dando oportunidade, para que cada dia possamos nos melhorar, cada dia mais, porque quando Jesus está à porta, nossa porta, viu? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, não feche a porta do teu coração para Deus, não. Abre ela, quebrando o nosso coração. Vamos derramar diante do Senhor. A Bíblia diz: lança a vossa ansiedade nos pés do Senhor, Ele tem cuidado de nós, e que o Senhor nos dê mais oportunidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Você do canal do YouTube, que Deus te abençoe e te guarde. Fique com essa palavra, lembra-te disso, o Senhor está voltando, amém? Que Deus abençoe.